Gente, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos abençoe, e a gente vai dar início ao nosso estudo hoje em Jó, capítulo 2, tá bom? Se você quiser já ir farfalhando a sua Bíblia enquanto a gente vai orar a Deus, a gente dá início. Senhor, muito obrigado por esse momento de estudo na Tua Palavra, obrigado por esse tempo de culto que nós temos agora pela manhã. Somos gratos, muito, muito gratos a Deus, porque perdemos o culto e isso fez uma falta imensa, Deus, em nossas vidas. Somos gratos porque agora o Senhor nos dá de volta essa oportunidade de congregarmos. Obrigado, Senhor, que Jó capítulo 2 nos ensine, nos instrua, nos console. Se nós oramos no santíssimo nome de Jesus, amém. No seu livro Meditações em Dom Quixote, escrito em 1914, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset escreve uma profunda síntese filosófica já na introdução do livro. Ele diz: eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo a ela, não me salvo a mim. Para o filósofo, a identidade do homem é indissociável da sua circunstância como indivíduo. A sua salvação, diz ele, aqui ele não está falando necessariamente de uma salvação religiosa, passa por salvar suas circunstâncias. Se ele é o seu entorno, se ele é o seu meio, então ele precisa salvar a circunstância, o ambiente onde ele está inserido, para que ele próprio possa ser salvo. Para o filósofo espanhol, nós somos as circunstâncias em que nós somos metidos. De fato, muitos têm pensado no homem como frutos mais ou menos intensos de suas circunstâncias. Na psicologia, Frederick Skinner falava de um behaviorismo radical. Na filosofia política, Habermas evocava o homem como um fruto do meio. Nas ciências naturais, Wilson advogava uma tal de sociobiologia, em que nós éramos definidos pela nossa genética. No entanto, o livro de Jó é uma fonte antropológica muito antiga que mostra um homem vencendo o meio, de um homem vencendo suas circunstâncias, mesmo quando ele é incapaz de modificá-las. Muitas vezes nós achamos que somos servos inescapáveis do meio das circunstâncias e das situações, quando, na verdade, mesmo quando somos incapazes de agir sobre as situações, nós podemos agir nas situações. Nós não temos poder sobre o que acontece muitas vezes, mas muitas vezes temos poder sobre aquele que está no que acontece. Jó passa por um segundo momento de provação, momento onde a sua fé se manifesta num caco de telha, e é o momento em que novamente Satanás aparece diante de Deus. A gente vai ler Jó capítulo 2 de forma completa à medida que nós formos passando pelo texto, mas vamos ler primeiro Jó capítulo 2, verso 1 a 6, onde a gente encontra uma nova acusação contra Jó. Você lembra do sermão passado que Deus mostra Jó a Satanás e Satanás acusa Jó, diz que a fé de Jó era uma fé falsa. Ele tinha aquela fé, ele era fiel a Deus unicamente porque as suas circunstâncias eram boas. Então Deus permite que Satanás toque nas circunstâncias de Jó e Jó permanece. Jó não peca. Então a gente lê no capítulo 2, do 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer
com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. A gente tem aqui um texto muito parecido com Jó capítulo 1, quando os filhos de Deus, aqui seres angelicais, talvez anjos, talvez uma casta especial de anjos, talvez figuras superiores aos anjos, se apresentam a Deus. Se apresentando a Deus, então Satanás vem e se apresenta também ao Senhor, mostrando que mesmo após a catástrofe na vida de Jó, Satanás ainda está submisso ao Senhor. O momento em que Satanás toca em Jó não foi um grande momento de autonomia do diabo, mas o diabo toca em Jó ainda servo, ainda na coleira da atuação e do poder de Deus. E Deus volta a insultar Satanás, como insultou no primeiro capítulo. Onde é que você estava? Estava rodeando a terra, porque Satanás é esse ser que rodeia a terra para causar mal aos homens e tentar envergonhar a Deus. E novamente Deus aponta Jó a Satanás e diz: viste, meu servo íntegro, reto, se desvia do mal. E aqui o texto começa a ficar diferente do texto do capítulo 1, porque agora a gente teve já todos os acontecidos com Jó. E Deus diz: ele permanece íntegro, mesmo que você tenha me incitado sem motivo contra ele. Veja, tem uma coisa interessante aqui. Deus entende que Satanás ter tocado em Jó foi Deus tocando em Jó. Satanás tocou em Jó porque Deus permitiu que ele o fizesse. E no capítulo 2, por mais que no capítulo 1 nós leiamos que Satanás foi quem fez tudo aquilo na vida de Jó, Deus diz ao próprio respeito que foi ele quem agiu daquela forma com Jó. Eu disse isso no sermão passado, se eu não me engano, apenas à noite, mas eu quero deixar claro aqui, ou só pela manhã, não lembro bem, mas eu acho que só disse em um dos turnos, que quando Satanás trabalha, Deus ainda trabalha. Quando Satanás toca em nossa vida, quando o mal nos alcança, e então Satanás de alguma forma nos prejudica, Deus não está dormindo, Deus não está silente. Deus usa até mesmo o diabo ao nosso favor. Tinha uma antiga historieta que era contada nos círculos mais pentecostais, né, quando eu fazia parte desse grupo cristão, que um cristão pobre passava a manhã orando, pedindo pão, pedindo pão, pedindo pão. O vizinho, cansado de acordar de manhã com aquele vizinho pedindo pão, orando alto, né, na sua cama, foi na padaria, comprou um monte de pão, subiu no telhado da casa do vizinho, destelhou e começou a jogar pão na casa dele. Toma, tu quer pão? Mas quem mandou não foi Deus não, foi o diabo. Jogou pão na casa, por cima do telhado do vizinho. E o irmão orando agradeceu: ô Senhor, obrigado, porque quando tu quer, até Satanás manda bênção, né? Por mais que seja uma mera historieta, a verdade é que quando Deus quer, até o Satanás é instrumento de seus planos. Veja, se até os irmãos de José foram instrumento para o bem de José ao jogá-lo numa cisterna e vendê-lo como escravo, e aquilo que eles intentavam mal, Deus intentou o bem. Quando Satanás ataca o povo de Deus, veja, Deus ainda está trabalhando. Os homens costumam falar muito sobre permissão. Deus permite, há uma vontade permissiva, Deus deixa. No entanto, não é isso que a gente encontra no livro de Jó. A gente não encontra só um Deus que deixou o diabo trabalhar. A gente tem um Deus que trabalha quando o diabo trabalha. É fácil falar isso no alto de um púlpito. Quando você está sentado na vida real e o colega pastor que perdeu a esposa de câncer pergunta: então foi Deus que mandou o câncer que matou a minha esposa? A gente treme um pouco para falar isso com força. Mas a verdade é que sim, o mal nos alcança porque o diabo atua no mundo. O câncer, o vírus, a pandemia, as doenças, a depressão, muitas vezes vem a nós como a atuação do diabo sobre as nossas vidas. Mas não é que Deus deixa o diabo trabalhar. É que Deus trabalha até quando o diabo nos toca com o mal. O câncer nos alcança, o vírus nos leva para o hospital, a nossa vida começa a ir em um caminho de dificuldade. Sim, muitas vezes o diabo está se levantando contra a igreja, mas há um Deus que continua trabalhando enquanto o diabo trabalha. E Deus transforma em bem aquilo que o diabo intenta em mal.
E Deus nos faz mais do que vencedores quando as forças do mal atuam contra a igreja. Satanás é nosso inimigo, mas há um Deus que faz com que os inimigos nos abençoem. Como Ciro, que era um rei mau, que atua até mesmo em favor da igreja. Como em Romanos capítulo 8, quando em todas essas coisas, na morte, na profundeza, nas tempestades, nas alturas, nas profundidades, quando as potestades se levantam contra nós, há um Deus que ainda opera vitória em nós, enquanto o mal trabalha. Claro que isso nos deixa assustado, porque a gente imagina novamente o mal, o Satanás, como um antagonista completo a Deus. E Deus está meio que de um lado tentando nos abençoar, Satanás está do outro lado tentando nos prejudicar, e fica como uma guerra, uma queda de braço, sabe? Um cabo de guerra na nossa vida, de Deus tentando nos dar um bem, Satanás tentando nos fazer o mal, e a nossa vida às vezes está mais para um lado ou mais para o outro. O livro de Jó nos deixa claro que mesmo quando as coisas vão mal, Deus está atuando para o nosso bem. Então veja, não são duas coisas contraditórias. Satanás está se levantando contra a nossa vida e Deus está operando bênção na nossa vida. Porque muitas vezes aquilo que a gente vê, o mal que nos alcança, a força do diabo que vem contra nós, contra a qual a gente luta e de quem a gente se protege, vem como parte de um plano maior de Deus em nos dar vitórias e bênçãos no mundo espiritual. Em que Satanás se levanta contra nós, em que o diabo toca na nossa empresa, em que o diabo toca no nosso corpo, em que o diabo prejudica a nossa família, mas a gente persevera, a gente permanece e no fim das contas o diabo é derrotado. Derrotado duplamente, porque nós não somos só vencedores, somos mais que vencedores. Romanos 8 não diz apenas que a gente não se desvia quando o mal nos toca. Romanos 8 diz que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo quando o mal nos toca. Nós estamos numa guerra em que o inimigo não só não nos vence, mas que o inimigo nos deixa mais fortes, mas que o inimigo nos dá mais vitória. Satanás tentou tocar em Jó e o resultado do trabalho do diabo foi deixar Jó mais crente. O diabo tentou fazer Jó se desviar e o diabo levou Jó para mais perto de Deus. Porque o diabo é um fracassado. O seu destino está estabelecido no Apocalipse. Ele é a antiga serpente, ele é o grande dragão que será amarrado e lançado para sempre no lago de fogo. Ele tenta fazer o mal para ser humilhado. Ele tenta nos tocar, ele ainda tenta lutar contra Deus, ele ainda tenta acusar a igreja. Ele é o Satanás, o acusador. Mas quem nos acusará? Se é Jesus quem nos justifica e quem intercede por nós. Satanás continua. A declaração de derrota já está posta. Ele já perdeu, mas ele continua tentando, ele continua se levantando, indo para a lona, e levantando, indo para a lona, e levantando só para cair de novo. O diabo nos toca, irmãos, isso é verdade. Satanás ainda encosta na vida dos salvos. Satanás ainda encosta na vida dos crentes. Nós sabemos que o diabo é nosso inimigo e ele atua contra nós. Mas quando o diabo nos prejudica, Deus não está escondido. Deus não olhou para o lado. Deus não só deixou. Deus muitas vezes está por trás disso. Porque Ele tem planos muito maiores para nós. Deus usa até o diabo para o nosso benefício, para o nosso bem, para que nós possamos resistir às tentações do maligno, para que possamos vencer as provações desse lado da eternidade e sairmos da provação, sairmos da batalha mais crentes, mais próximos, mais íntegros, assim como Jó saiu. Mas veja, o texto diz que Deus tocou em Jó sem motivo. Outra forma de traduzir seria inutilmente. Entende-se, pelo que está sendo dito aqui, por mais que seja uma inferência do que está escrito, de que Satanás tocou em Jó sem motivo. Jó não fez nada de errado para que Satanás tocasse nele. Isso pode representar a ideia de que às vezes Satanás toca com motivo. A gente lê em 1 Coríntios 11 de pessoas morrendo, sendo punidas, porque inutilmente, de forma vã, ceiavam, comiam e bebiam do corpo de Cristo sem arrependimento.
A gente vê fogo consumindo homens do Antigo Testamento, a gente vê anjos malignos vindo matar os primogênitos no Egito, a gente vê Satanás tocando em homens com motivo. A gente vê a força do mal encostando em pessoas que simplesmente, a gente falava assim nos ambientes pentecostais, davam brecha para o maligno. Pessoas que vivem longe de Deus, que fogem do caminho do Senhor, que vivem sem arrependimento. Satanás vem contra aqueles que são seus filhos. Efésios capítulo 2 diz que os homens sem Deus são sujeitos a esse príncipe da potestade do ar. Efésios 2 diz que os homens são sujeitos a essas forças espirituais malignas, quando eles não têm Cristo como seu Senhor. Veja, Satanás toca em muitos homens com motivo, porque o diabo está realmente contra eles para prejudicá-los. Mas Satanás pode nos tocar sem motivo. Isso significa que o sofrimento, ele pode tanto ter uma origem no nosso pecado e nas nossas falhas, quanto não. Podemos sofrer porque fomos displicentes na vida comum, não nos precavemos nos períodos de dificuldade. Podemos sofrer como uma punição realmente divina sobre a nossa vida por causa de pecado e falha. Pensa de Ananias e Safira no livro de Atos, que mentiram para a igreja, tentaram enganar o Espírito Santo e foram fulminados por causa desse ato. Pensa de Deus punindo seus filhos por causa de suas faltas de fé e de submissão ao Senhor. Pensa nos homens sem Deus que recebem do toque do diabo. Mas veja, é muito difícil nós julgarmos essas coisas. É muito difícil olhar para alguém em sofrimento e dizer se aquele sofrimento é com motivo ou sem motivo. Se Satanás tem se levantado contra aquela pessoa porque ela fez por merecer, porque ela brincou com o diabo, porque ela não se protegeu do capeta, porque ela deu brecha. Ou se simplesmente há ali um sofrimento sem motivo, sem razão. Sem motivo, sem razão, desse lado da eternidade, mas baseado em decisões divinas e ocultas de Deus nos céus. Isso mostra que a gente tem que ser um pouco mais bondoso e paciente com aqueles que sofrem. Os amigos de Jó, que daqui a pouco entram como personagens, são pessoas que vão acusar Jó de estar em pecado. Entenda, Jó poderia estar em pecado, mas ele também poderia não estar, como não estava. E aquele sofrimento não era fruto de uma falha pessoal, aquele sofrimento era fruto de uma decisão e uma escolha divina. Jó sofreu sem motivo, sem razão. Não havia nada desse lado da eternidade que justificasse o seu sofrimento, senão o propósito de Deus fora daqui. Satanás é gaiato. Satanás é um malaca da melhor espécie. Porque Deus aponta e Deus novamente humilha Satanás. Mandaram no grupo da mocidade a musiquinha Jesus humilha Satanás, depois do sermão. Então, já que os que vão rir porque eu falei isso, já podem rir à vontade, certo? Nós temos realmente um Jesus que humilha Satanás, e ele humilha Satanás novamente porque Satanás tentou contra Jó e fracassou. Ele diz, você tentou contra ele e ele continua firme. A resposta de Satanás é a seguinte: pele por pele. Essa é uma expressão, um ditado ou alguma coisa que a gente não sabe bem o significado, mas Satanás explica. O homem daria qualquer coisa pela sua vida, pela sua pele, pela sua carne. Você tocou nos bens de Jó, você tocou na família de Jó, você não tocou na pele de Jó. Toca no corpo dele, adoece ele, então você vai vê-lo te amaldiçoar na tua face. Satanás é um malaca, não é? Satanás é muito gaiato. Satanás diz, se você tocar nos bens dele, ele vai desviar. Aí ele desvia. Aí Satanás, não, mas não era bem isso não. Pegou, mas é só as coisas, né? Pega na carne agora, vai no corpo. Satanás vem com um argumento. Satanás tenta contra Jó, mas agora não é mais aquilo. Agora não, mas as coisas são só coisas. Tem que ver na pele mesmo. Satanás não é um homem comprometido, não é um ser espiritual comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é bem. Satanás só está comprometido com o mal, só está comprometido com o nosso prejuízo. Ele nos toca de uma forma, mas já quer nos tocar de outra. E Deus assente novamente. Mas veja, Deus não está sendo manipulado pelo diabo, como alguns vão dizer. Satanás não está manipulando a Deus para poder tocar em Jó. É Deus quem toma a iniciativa de iniciar essas conversas com Satanás e apresentar Jó novamente a Satanás. E Deus permite. Satanás só pode tocar no corpo de Jó porque Deus deixou. Porque Deus deixou. Novamente, o diabo só encosta em nós quando Deus permite. O mal só nos alcança quando Deus deixa. Porque Deus continua trabalhando enquanto o diabo trabalha.
E Deus trabalha em nossas vidas até através do tocar, não é, do diabo sobre o nosso corpo. Você já sentiu alguma vez que Satanás tocou em você sem motivo? Você tem alguma história pessoal de você lembrar que você fez tudo certo, agiu da forma correta, se cuidou, se precaveu, se dedicou, seguiu a vida da forma justa e correta, você estava vivendo uma vida boa com Deus, e as coisas começam a dar errado? Você adoece, você perde o emprego, os relacionamentos ficam instáveis, a sua vida não parece seguir o fluxo que a sua dedicação de fé parecia fazer por merecer. E a verdade é que nenhum de nós faz por merecer. A verdade é que Jó, um homem muito mais íntegro e justo do que nós, sofreu e recebeu do toque do diabo. Mas veja, quantas limitações Deus deu a Satanás quando ele tocou na sua vida, quando ele levou algo que você gosta, quando ele tomou alguma coisa que era do seu interesse, quando você foi prejudicado pelo nosso inimigo, pelo inimigo de nossas almas. Deus deu limitações ao diabo. Não toca no corpo de Jó. Agora ele diz, não tira a vida de Jó. Jó sofreu, mas Satanás poderia ter feito muito pior. Você pode lembrar de sofrimentos, de erros, de problemas na sua vida, de doenças, mas quantas limitações Deus não deu? O câncer regrediu. A infecção passou. O prejuízo foi vencido e você ainda está vivo. Você respira, você tem as pernas, você tem uma casa para morar, você tem comida, a sua mulher ainda está em casa, o seu marido ainda está em casa. O mal pode ter te alcançado, e enquanto você olha para o mal que lhe alcança, para o toque do diabo, muitas vezes você não consegue ver todas as limitações que Deus deu. Pode tirar os bens, mas não tira a saúde. Pode dar o câncer, mas não deixa ter metástase. Pode trazer conflitos, mas não permite que seja mais do que isso ou aquilo. As coisas dão errado, mas não dão tão errado quanto poderiam dar, porque Deus não deixa. A gente muitas vezes só consegue ver aquilo que o diabo toca. E a gente não consegue ver os muros de proteção que Deus colocou, os impedimentos que Deus deu ao diabo. Como a gente citou domingo passado, a bala, o zunir da bala do diabo passa pelo nosso ouvido. A gente escuta, mas ela muitas vezes não nos alcança. E a gente pode glorificar a Deus no meio da dificuldade, porque quando o diabo nos toca e nos machuca e nos fere, de tantas outras formas Deus nos protegeu e impediu a atuação do diabo. E quantos muros de proteção Ele colocou em nossa volta. Nós podemos glorificar a Deus e sermos contentes e alegres durante as mais intensas provações e os mais ferrenhos ataques do inimigo de nossas almas. Porque não sabemos quanto, não há um relatório ou um memorando, mas podemos prever quantas defesas Deus colocou diante de nós. Ele tocou na minha saúde, mas não tocou nas minhas finanças, não tocou na minha fé, não tirou a minha vida. Talvez Ele tenha tirado o meu dinheiro, mas minha saúde ainda está aqui, minha casa ainda está aqui, meu filho ainda está aqui. Talvez eu tenha perdido o filho, mas todo o resto, a estrutura ainda está aqui à minha volta, as pessoas ainda me amam. Um filho se foi, mas o outro permanece. Ainda tenho fecundidade para ter outros filhos. O casamento talvez vá mal, mas as outras áreas da vida permanecem bem. A gente olha para tantas coisas que dão errado, para tantos toques do maligno, e a gente não olha para tantas proteções de Deus e tantas outras áreas. No meio da dificuldade, é no meio do caos que a gente precisa olhar para aquilo que está bem, para aquilo que vai direito, sabe? Não é olhar o lado positivo do mal, mas olhar quantas outras áreas poderiam estar indo também tão mal e que não estão porque Deus protege. A gente muitas vezes acha que viver bem é o estado natural do crente, que uma vida normal, que uma vida que vai direitinho, as coisas funcionam, é o nosso estado natural. Você consegue imaginar que você está nesse momento numa trincheira de guerra? Que você está numa savana e tem um leão faminto ao todo redor? Sabe, você não está num cruzeiro, você está num porta-aviões. Você não está num passeio no parque. Você está num pântano movediço. O normal é a gente levar um tiro, o normal é a gente morrer, o normal é a gente adoecer, o normal é a gente falir. O diabo está ao nosso derredor, rodeando a terra. Veja, o diabo está olhando, vendo, conferindo. Sabe-se lá onde ficava Uza, a terra de Jó? O diabo viu.
Satanás está de olho, o diabo está olhando você, Satanás está espreitando você. Todos os dias ele só quer uma oportunidade para destruir tudo, para matar seus filhos, para tirar seus bens, para cair fogo do céu e levar os seus escravos. Satanás só quer uma oportunidade para tirar tudo que você tem. E você continua, e você permanece, porque há um muro ao teu redor, há uma grade. Irmãos, nós estamos mergulhando com tubarões, mas há uma grade divina ao nosso derredor que impede que sejamos mordidos. Estamos numa savana selvagem com hienas rindo ao nosso redor, tentando nos mastigar, mas há uma estrutura feita pelas mãos de Deus que impede que o mal nos toque. Às vezes a gente leva uma mordida no braço, às vezes a gente perde um dedo, às vezes cai alguma coisa, mas a gente permanece, porque Deus continua nos sustentando. Tem aquela velha pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O problema do mal, como é terrível. A gente tem que explicar por que o mal nos alcança e Deus pode continuar bom. Deixa eu te dizer, essa não é a pergunta. A pergunta é, como é que nós podemos viver a vida inteira com o diabo nos rodeando, andando na rua escura, e o ladrão e o bandido armado atrás da gente, segurando a arma, só esperando, e a gente continuar vivo, e a gente continuar inteiro, se Satanás está o tempo inteiro tentando o nosso mal, rodeando a terra, passeando por ela, com seus asseclas e seus demônios, e nós continuarmos vivos e inteiros e íntegros. É unicamente porque Deus nos protege o tempo inteiro. A cada segundo, Deus mostra isso. E às vezes é bom quando a gente tem um cisco no olho. Você está feliz agora pelo simples fato de não ter um cisco no olho? Quando você tem um cisco no olho, o negócio não sai, você vai passar água, faz tudo, fica aquele desespero, e dói até que o cisco sai. Rapaz, você está feliz pelo simples fato de não estar doendo. É o estado natural, normal, mas já dá uma alegria, um alívio, uma felicidade. Às vezes Deus tem que mandar o cisco para a gente lembrar como é estar normal. Porque o estado natural é o cisco. O estado natural é o sofrimento. O estado natural é a dor. O estado natural é a perseguição, é a mordida e a perseguição constante e ferrenha do diabo. E nós estamos vivendo a vida com Deus diariamente, dando para frente, relativamente saudáveis, pagando nossas contas, vivendo a existência comum. Podemos louvar a Deus pelo simples fato de não estar doendo. Podemos louvar a Deus pelo simples fato de estarmos vivendo. Podemos louvar a Deus pelo simples fato de estarmos na vida de fé, na vida de igreja, de Satanás não ter mastigado e levado tudo. Imagina, quando o mal te tocar, quando Satanás vier, sim, a dor vem, quando o cisco toca a gente só sente ele. Mas pensa, quantas proteções Deus não me deu para que Satanás só me tocasse nessa área. Agora, Deus permite que Satanás toque Jó mais uma vez. E essa reunião no céu então volta para a terra. E a gente vê Satanás tocando novamente em Jó e Jó permanecendo mais uma vez firme em Deus. É o que a gente vê do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Satanás sai da presença de Deus e Satanás toca em Jó. A palavra exata que é usada para a doença de Jó aqui é meio complicada. Muitos acreditam que são tumores malignos, realmente, a palavra é essa. Está ligada a questões como lepra, alguma doença de pele. A ideia de tumores faz sentido dentro da linguagem hebraica, mas a gente não sabe exatamente qual era a doença de Jó. Talvez fosse uma doença que nem existisse, fosse algo sobrenatural. E Jó continuava em lamento. O texto diz que Jó ainda estava nas cinzas. Aqui não fala de um novo momento de luto de Jó. Então, provavelmente, isso aconteceu pouco tempo depois que Jó perdeu os seus bens, os seus servos e os seus filhos. Não deve ter passado muito tempo entre uma coisa e outra. Jó recebe, então, uma segunda provação, enquanto ainda nem havia se recuperado da primeira. Porque muitas vezes o mal não espera que a gente
tenha um tempo de alívio. Às vezes, a gente não tem uma folga entre um sofrimento e outro. Tudo chega de uma vez. E quando a gente está tentando respirar, a gente já vem e leva um caldo de novo das ondas do diabo. Jó permanece. Jó pega um caco de telha, um caco de barro, e Jó raspa as suas feridas. Provavelmente aqui se coçando, provavelmente porque essas feridas não só doíam, como também deveriam coçar ou algo parecido. É a única explicação para que ele se raspasse, porque ficasse raspando as feridas com um caco de barro. Eu fico constrangido com a fé de Jó. Não sei vocês, você talvez seja idoso, talvez já tenha males no seu corpo persistentes. Não sei se as gerações passadas eram assim, se a medicina só não era tão avançada como é hoje, ou se a gente que é mais mequetrefe mesmo, mas vários jovens da minha idade, até mais jovens, já lutam contra as mais variadas doenças no corpo. Fibromialgia, aqui na igreja, deve ter pelo menos uns 5. Hérnia de disco é uma pandemia aqui na Manaim. Parece que a cada 3 jovens, 2 têm hérnia de disco, não sei o que é isso. Joelho podre, dava para alimentar 3 famílias de fisioterapeuta, para cuidar de joelho de membro da Manaim. A gente tem doenças no corpo, o corpo dói, e às vezes a gente não consegue manter a nossa fé no caco de telha. Dói, você acorda de manhã com rigidez matinal, os músculos tudo doendo, as juntas não se mexem, ao longo do dia você não consegue fazer nada, não consegue fazer um exercício, não consegue andar, a sola do pé dói quando você pisa no chão. Você tem outros problemas no corpo, um problema de infertilidade talvez, você tem alguma outra doença física, uma predisposição ao que quer que seja. Às vezes o teu próprio sistema cerebral não funciona bem, você tem um problema de hormônio, um problema hormonal, um problema de depressão causada por algum desarranjo cerebral, algo na tua hipófise, e as coisas não estão certas no teu corpo. Jó não estava bem no corpo. E às vezes é muito fácil, quando as coisas dão errado lá fora. Minha mãe dizia assim, saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Tendo saúde, a gente perde os bens, a gente perde o dinheiro, a gente corre atrás. A gente é assaltado e diz, a gente pelo menos sair com vida, é só dinheiro. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Mas quando vão-se os dedos? E quando a gente sofre na própria carne, quando a própria pele fere? É fácil falar da fé no nível metafísico, no nível etéreo, de perder coisas, coisas e ideias e bens, quando a gente começa a sofrer em quem somos, a nossa própria fisicalidade, sentindo o dedo e o toque do diabo no nosso corpo. Jó tinha um caco de telha, mas Jó também tinha o Espírito Santo. Jó também tinha integridade em Deus. Ele se raspava, ele se coçava com um pedaço de barro, mas ele também se alimentava com a fé que vinha do alto. Ele se alimentava com a integridade, com força em Deus para além de qualquer circunstância. Veja, Jó está no fundo do poço, mas eu aprendi que nada está tão ruim que não possa piorar. E Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu recursos, perdeu servos, perdeu a saúde. Não consegue encontrar nem mesmo consolo dentro de sua casa. Surge um personagem aqui nessa história, que alguns vão dizer que é mais diabo que o diabo, que é a esposa de Jó. A esposa de Jó aparece muito brevemente aqui no livro. A gente lê, então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A esposa de Jó perdeu as esperanças em Jó. A situação de Jó era tão terrível, era algo tão calamitoso, que a esposa de Jó disse, macho, não vale a pena continuar fiel a esse Deus não. Tu está aí fiel a esse Deus, está aí permanecendo crente, se raspando com caco de telha, macho, amaldiçoa, blasfema, morre, pede para Deus te consumir. Sai dessa, não está valendo a pena ser crente. Veja, muitas vezes a gente aguenta tudo. Adoece, chega à falência, mas nos ambientes em que a gente mais esperava ter cuidado e apoio, é onde a gente encontra mais incentivo ao fracasso. O cara chega em casa cansado do trabalho, brigou com o chefe, está tudo ruim e chega em casa para ouvir briga da mulher. Está tudo mal,
as coisas não vão bem, seu emocional não está legal e você precisa do seu marido e ele não está disponível para você. Você tem o seu grupo de amigos e quando você precisa de ajuda, de consolo, de cuidado, muitas vezes o que você tem é julgamento, muitas vezes o que você tem é juízo. E claro, muitas vezes a gente precisa realmente de algum juízo, de gente colocando juízo na nossa cabeça, de ser repreendido. Nem sempre bons amigos, bons maridos e boas esposas vão estar lá para consolar, às vezes vão estar lá para machucar de forma amorosa e santa, para mostrar os nossos erros e pecados. Mas não era o caso de Jó. Jó era um homem em sofrimento vão. Era um homem em um sofrimento que não parecia fazer sentido. E ele não encontra nenhuma esposa que lhe apoie, que lhe abrace, que lhe incentive. Ele encontra uma esposa que diz que ele tinha que morrer mesmo. Que essa vida dele aí, Deus devia estar com raiva dele, alguma coisa errada ele fez, amaldiçoa esse Deus, brother. Morre logo, porque é melhor morrer do que viver desse jeito. Para a esposa de Jó, era melhor morrer do que viver do jeito que Jó estava vivendo. Eu conheço muitas pessoas que aguentariam a perda dos filhos, resistiriam à falência financeira, permaneceriam nas piores doenças, mas que sucumbiriam no mais profundo da alma ao receber esse tipo de falta de apoio no seu lar. Eu acho que a gente precisa realmente ter nossas zonas de conforto, nossos portos seguros. Pessoas em quem a gente projeta validação, uma esposa, um marido, algum grupo íntimo de amigos, gente cujas opiniões, sabe, nos tocam de forma especial. A gente abre o coração de forma um pouco mais intensa para algumas pessoas. Mas a gente precisa entender que até mesmo os nossos aliados podem se tornar aliados do diabo. O próprio Pedro, que em um versículo diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, era o Pedro que é chamado de Satanás e que é repreendido pelo próprio Deus por emprestar sua boca ao diabo. Jó entendeu que por mais que ele tivesse o coração aberto de forma especial para sua esposa, ele não poderia ter o coração mais aberto à esposa do que a Deus. A gente lê que aquele que não odiar sua família por amor de mim não é digno de mim. Aquele que ama a sua família mais do que ama a Deus não é digno de Deus. E que muitas vezes Deus vai vir para colocar pai contra filho, filho contra mãe, marido contra esposa. Que muitas vezes o preço da fé é que venha fogo, é que se levante espada e que os inimigos do homem sejam de sua própria casa. Na sua família, a esposa de Jó se levanta contra Jó. E Jó ama mais a Deus do que a sua esposa. Jó prefere ser fiel a Deus do que a sentir aquilo que sua esposa diz. Porque quando nossa esposa, nosso marido se insultam contra a nossa fé, a gente prefere a fé do que o casamento. A gente prefere a fé do que o marido, a fé do que a esposa, a fé do que os amigos. Queremos restaurar os relacionamentos e a gente lê no fim do livro de Jó que provavelmente o casamento de Jó foi plenamente restaurado. Ele volta a ter filhos com sua esposa. Mas Jó permanece, mesmo quando ele é incitado contra Deus pelos de sua própria casa. Quando seu marido se desvia e você permanece crente. Quando a sua esposa te larga Deus e você continua. Quando seus filhos abandonam a fé, mas você permanece. Quando os teus pais tentam te proibir de ser crente e você continua firme. Há um contraste intenso aqui entre os céus e a terra. Nos céus, Deus está olhando para Jó, dizendo que Jó é fiel e íntegro, dizendo que Jó permanece. Na terra, a mulher está dizendo que não vale a pena ser íntegro, que Jó tenha que morrer, que aquela vida não valia de nada. E muitas vezes, o que dizem, os conselhos, o que a gente ouve aqui nessa terra é o completo oposto àquilo que a gente ouviria dos céus. Deus vai falar com Jó ainda no livro, mas Jó ainda não está ouvindo Deus. E no meio do sofrimento, no meio da provação, Jó só ouvia conselho que não prestava. Jó só ouvia coisas que não lhe ajudavam. Talvez Jó pregasse para si mesmo alguma coisa que era em verdade, mas se Jó pudesse ouvir os céus, Jó saberia que havia um Cristo, um Deus a seu favor. Nós temos algo que Jó não tinha. A mulher de Jó mandava Jó amaldiçoar, enquanto dos céus Deus abençoava. E nós sabemos pela revelação de Cristo Jesus que se estamos em Cristo, nenhuma condenação mais há. Sabemos pela revelação da Escritura que se estamos em Cristo, que se estamos em Deus, Deus está a nosso favor, Deus está nos protegendo
Nós temos um nível de revelação que Jó não tinha. Nós já podemos ler o livro de Jó, e se somos colocados na mesma situação, temos Jó para lembrar. Por isso que Pedro vai escrever: lembre, não esqueça dos profetas que sofreram com paciência e permaneceram. Lembrem da paciência de Jó. Nós temos algo que Jó não tinha. Temos a palavra já nos revelando. Nós podemos ler as reuniões dos céus e saber que há um Deus do nosso lado, mesmo que ninguém mais esteja. Podemos ser só nós contra o mundo, se isso for o preço para permanecermos fiéis. Podem nos criticar na nossa casa, podem insultar a nossa fé no nosso trabalho, podem as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, a quem a gente abre o coração, se levantarem contra a nossa crença e a nossa permanência, não importa, porque nós sabemos do conselho celeste, sabemos que há um Deus que olha para nós e diz: meu, que intercede, que cuida, um espírito que geme do nosso lado, que geme em nosso lugar com gemidos inexprimíveis, porque nem orar direito a gente sabe. Nós já temos uma revelação do Apocalipse: Satanás vai perder. Há um novo céu, há uma nova terra, minhas lágrimas serão limpas pelo dedo de Deus. Eu não preciso dar ouvidos aos que querem que eu desista. Vale a pena permanecer em integridade. É loucura. É loucura. É conversa de doido dizer que o homem tem que largar a fé, que não vale a pena ser crente se as coisas derem errado, que se tudo for mal, dizer que não deveríamos continuar. Quantos relatos não existem de cristãos olhando para os céus, firmes diante da morte? Quantos relatos não temos de mártires da igreja, antigos e contemporâneos, que louvam a Deus e morrem cantando hinos de louvor? Relatos não temos de judeus indo para as câmaras de gás, fazendo suas orações a Jeová, no período de Auschwitz, no Terceiro Reich com Hitler. Os piores sofrimentos que o ser humano pode passar, as coisas mais terríveis e aterradoras, e homens fiéis à sua fé, homens que permanecem, mulheres que permanecem, crianças que permanecem, porque Deus os mantém durante os períodos de dificuldade. Irmãos, como permanecer fiéis diante de tais circunstâncias? É entendendo que o bem, e o bem aqui não é o bem moral, são situações boas, quanto o mal, não o mal moral, mas situações más, vêm da mão do mesmo Deus. Aqui ele diz bem e mal, ele não está falando do bom ou do mal com U, ele não está falando de que Deus nos traz o bem moral e o mal moral, que seria o caso do pecado, mas ele está falando de circunstâncias e situações. A gente recebeu o bem de Deus, temos recebido o bem de Deus, porque não receberíamos também o mal. Ora, nós temos recebido as situações boas que Deus nos dá, como rejeitaríamos a Deus nas situações más que Ele nos der? Deus nos coloca na bonança e na dificuldade, e nós precisamos exercer a nossa fé como Paulo exerceu, quando ele diz em Filipenses: sei passar por toda e qualquer situação, sei ter em abundância e sei ter em falta. Jó não pecou nos seus lábios, porque ele sabia que Deus estava com ele. Jó não pecou, mesmo com circunstâncias ruins, porque Jó sabia que ele era mais do que suas circunstâncias e que Deus agia de uma forma muito maior do que aquelas circunstâncias. Satanás perde novamente, Deus continua honrado, porque Jó entendeu que vinha da mão de Deus tanto as boas circunstâncias quanto as más circunstâncias, e ele não ia negar o Deus que o colocou em boas circunstâncias nos momentos em que, por causa de sua vontade e soberania, Deus o colocasse em suas más circunstâncias. Irmãos, essa é a imagem que a gente precisa ter em nossa cabeça. Quando as coisas forem difíceis, quando as contas estiverem apertadas, quando a saúde não estiver boa, é lembrar: não vou negar o Deus que me colocou na prosperidade, na bonança, porque nesse momento Ele está me colocando na dificuldade, na provisão. Ele é fiel, Ele nos dá tudo, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou nos seus lábios. Jó permanece firme. Então surgem 3 personagens a mais na nossa história. A gente tem 3 amigos, de longe, de Jó, que vêm para consolá-lo na dificuldade. A gente vê isso em Jó 2, 11 e 13.
Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um de seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que a dor era muito grande. As circunstâncias de Jó aparentemente começam a mudar. Se Jó era ele e suas circunstâncias, talvez as circunstâncias ficassem melhores agora. Amigos vêm consolar Jó de lugares diferentes, tentando mapear de onde eles eram. Esses homens fizeram longas viagens para poder encontrar Jó. E o objetivo deles era condoer-se e consolá-lo. Eles tinham boas intenções. Nosso amigo está sofrendo. Vamos até ele a fim de sofrermos com ele e consolá-lo. A intenção desses homens parecia as melhores intenções. E até o fim do capítulo continuam com boas intenções e com bons atos. Eles encontram Jó, e Jó estava fisicamente tão deformado que de longe eles não conseguiram reconhecer quem Jó era. Alguns teólogos chegam a achar que essas doenças de pele poderiam incluir algum tipo de elefantíase ou de deformação física muito intensa, mas talvez seja levar isso muito longe. Mas Jó estava, no mínimo, desfigurado, irreconhecível a alguma distância, ao ponto dos amigos olharem para Jó, gritarem em alta voz, chorarem em alta voz, e eles também seguiram o mesmo ritual, rasgaram o manto, lançaram pó, terra ao alto, jogaram pó sobre si, e o texto diz que eles passaram 1 semana, 7 dias e 7 noites, sentados, chorando, sem dizer uma palavra, porque a dor era enorme. Em alguns momentos na minha vida pastoral, eu fui chamado para certos ambientes de dor que eu não tinha o que dizer. Faleceu o pai de um colega, ele me chamou para ir lá, eu cheguei, não sabia o que era, me ligaram 5 da manhã, eu entro na casa dele, estava ainda, escovei nem os dentes, passei nem desodorante, vesti uma blusa qualquer e saí correndo, desesperado, ele chorando, ligando, mandou eu ir lá, cheguei, a mãe dele disse que foi o marido que faleceu, o pai dele faleceu, ele me olha, ele me abraça e chora no meu ombro por uns 45 minutos. E ninguém diz nada. O que é que eu posso dizer? O pai dele morreu. Eu vou dizer o quê? Ele chora, sabe, berra, geme, em 45 minutos. Pareceu uma eternidade. Pareceu uma eternidade. Aqui eles passaram 7 dias em silêncio. Perdão. 7 dias em silêncio. Tamanha aquela dor. 7 dias chorando, 7 dias gemendo, 7 dias sentados no chão. Talvez sem se alimentar, talvez comendo alguma coisa que alguém vinha trazer para eles não morrerem, não passarem mal naquele período, numa situação de extremo luto pelo amigo. Eles percebem a dor de Jó. Muitas vezes amigos são alívios no sofrimento. Muitas vezes Deus nos dá pessoas para nos consolar. Jó teve 7 dias de gente sofrendo com ele. O que nós sabemos é que nessa história os amigos de Jó não vão ser bons personagens. Eles vão entrar também como vilões nisso tudo. E vão jogar tudo contra Jó. Mas às vezes tudo o que a gente precisa realmente é de circunstâncias melhores durante a dor. Que alguém venha e nos console e nos ajude. Às vezes, de onde a gente mais espera a ajuda, de onde vem mais gente pisando em nós, né? Mas nós temos que permanecer firmes. Devemos permanecer mesmo quando a ajuda não vem. Às vezes Deus nos dá um descanso, às vezes Deus nos dá uma esperança a mais. Deus fortalece um pouco, talvez, a esperança de Jó nesse período. No próximo capítulo, a gente sabe que Jó não estava tão esperançoso assim. Passou 7 dias em sofrimento. E depois de 7 dias, ele continua amaldiçoando o dia de seu nascimento. Mas mesmo em circunstâncias confusas, amigos que choram, esposa que ofende e blasfema, temos um Jó que, no fim das contas, era muito mais que suas circunstâncias. Temos um Jó que é muito maior do que quem quer que estivesse ao seu redor. Temos um Jó que permanece. Um Jó que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Tanto estar saudável, tanto ser o homem mais próspero de todo o Oriente, quanto ser alguém desfigurado em doença, pobre e sem filhos. Será que nós podemos ter a mesma fé que Jó? Será que podemos nos espelhar na paciência de Jó? E se o mal nos tocar? E se Deus nos colocar em más circunstâncias? E se Satanás encostar na nossa carne?
se as pessoas à nossa volta se levantarem contra nós, nos momentos que estivermos mais fragilizados, continuarmos louvando o nome de Deus, continuarmos firmes em nossa fé, sim de luto, sim em sofrimento, sim em lamentos os mais profundos, mas firmes em Deus, crentes no Senhor. Jó venceu as circunstâncias. Nós podemos também vencer as nossas circunstâncias, porque nós somos muito mais do que elas, justamente porque nós adoramos um Cristo que venceu as circunstâncias por nós, um Cristo que encarnou, um Cristo que também foi tentado muito mais do que Jó foi. O próprio Satanás sentou com Cristo no deserto para impedi-lo de ir para a cruz. As próprias forças celestiais estiveram contra Cristo naquela cruz de sofrimento. Um Jesus que permaneceu firme, um Jesus que teve todos contra ele, que não tinha honra na sua própria casa. Um Jesus cujos próprios irmãos e mãe não criam nele no primeiro momento e que só vão crer de fato depois de sua crucificação. Um Jesus que venceu o pele por pele e que deu tudo pela nossa vida. Um Jesus que sofreu na carne, que teve seu corpo partido por nós, que sofreu muito mais do que Jó sofreu. Um Jesus que manteve a sua integridade, mesmo quando diziam que ele estava na cruz, que ele não podia tirar, que ele não podia descer, que ele não tinha poder, que ele não tinha capacidade. Mesmo quando os homens se levantaram para zombar dele, ele permanece. Os seus próprios apóstolos o abandonam, correm, o negam. Enquanto ele está indo para julgamento, para crucificação, nenhum deles testemunhou a seu respeito. Quando confrontado, Pedro 3 vezes nega a Jesus. Os seus não foram por ele. Muitas vezes pecamos com os lábios, diferente de Jó. Mas em Cristo, Satanás perde novamente. E Deus continua honrado, porque Ele é a nossa justiça. Ele é o íntegro que Jó nunca conseguiu ser. Ele é o justo, perfeito e santo que Jó apenas vislumbrava. E é na obra perfeita desse Cristo que nós podemos participar da integridade de Jó. Não pelas nossas obras, não pelas nossas capacidades, mas porque Cristo foi muito maior do que Jó. Porque Cristo é muito maior do que nós. E porque Cristo foi tudo aquilo, recebeu tudo aquilo que nós deveríamos ser e deveríamos receber, justamente para que nele nós possamos mais uma vez derrotar o nosso acusador. Ele é nossa justiça, Ele é nossa esperança, Ele é quem venceu as circunstâncias, Ele é quem foi íntegro e fiel. E crendo nesse Jesus, mesmo quando olhamos para a história de Jó e achamos que não somos o bastante, que não conseguimos ser como Jó, podemos ter fé naquele que é muito maior do que Jó e que nele podemos permanecer independente das nossas circunstâncias. Permaneça firme em Jesus e juntos estaremos por toda a eternidade e recebemos do consolo que só Deus pode nos dar através do nosso servo sofredor. Vamos orar, agradecê-lo e então seguir para o encerramento de nosso culto. Senhor, nós te louvamos, somos gratos pela tua palavra, pela tua verdade, por tudo aquilo que vem da tua lei. Obrigado pelo livro de Jó. Ele nos aponta verdades maravilhosas que Jesus completou e aprofundou no Novo Testamento. Obrigado pela obra do Cristo, Senhor, porque nós não dependemos unicamente de conseguirmos ser como Jó, mas temos confiança naquele que foi muito mais do que Jó e que por isso nos dá um caminho junto de Ti. Nos abençoa e assim seremos verdadeiramente abençoados. Do santo nome de Jesus. Amém.